Você já reparou como as pessoas mais poderosas de uma sala raramente são as que falam mais? Elas observam, escutam, e quando abrem a boca, todos param para ouvir. Um estudo da Harvard Business Review revelou que 65% dos líderes mais influentes usam o silêncio como ferramenta estratégica para comandar respeito. E quem sabia disso há séculos? Nicolau Maquiavel, o mestre da estratégia política, que ensinou que o verdadeiro poder não está no barulho, mas no silêncio calculado. O silêncio intimida, cria mistério e faz os outros se curvarem à sua presença. Mas como dominar essa arma secreta? Neste vídeo vamos mergulhar na filosofia maquiavélica para revelar como o silêncio pode te transformar em uma força imparável. Você vai aprender por que o silêncio é mais poderoso que as palavras, os erros que destroem sua influência, 5 estratégias práticas para impor respeito sem dizer uma palavra, e como evitar armadilhas que podem te fazer parecer fraco. Se você quer dominar qualquer ambiente, seja no trabalho, em negociações ou na vida pessoal, fique até o final, porque essas lições vão mudar o jogo. E já quero saber quando foi a última vez que você usou o silêncio para ganhar uma discussão. Comente abaixo enquanto começar. Imagine uma reunião tensa. Todos estão falando ao mesmo tempo, tentando provar seu ponto. Mas há uma pessoa que apenas observa, com um olhar firme e um leve sorriso. Quando ela finalmente fala, após uma pausa que parece eterna, todos se calam. Essa pessoa não precisou gritar nem se impor pela força. O silêncio dela fez o trabalho. Por que isso acontece? Porque o silêncio é uma arma psicológica. Ele cria uma aura de autoridade, faz os outros questionarem o que você está pensando e os deixa desconfortáveis o suficiente para cederem à sua influência. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, dizia: é melhor ser temido que amado se não puder ser ambos. E o silêncio é a ferramenta perfeita para inspirar esse temor respeitoso. Vamos entender a psicologia por trás disso. Quando você fala demais, você se expõe, revela suas inseguranças, seus planos, suas fraquezas. Mas quando você fica em silêncio, você se torna um enigma. Estudos de psicologia social mostram que pessoas que falam menos são percebidas como 30% mais confiantes e competentes. O silêncio força os outros a preencherem as lacunas com suas próprias suposições, e na maioria das vezes, eles assumem que você sabe mais do que está dizendo. Pensa em um chefe que, em vez de responder imediatamente a uma crítica, faz uma pausa, olha nos olhos do interlocutor e só então fala. Essa pausa não é fraqueza, é poder. Ela diz: eu estou no controle. Maquiavel entendia que o poder não vem da força bruta, mas da percepção que os outros têm de você. Em O Príncipe, ele aconselha os líderes a cultivarem uma imagem de mistério e imprevisibilidade. O silêncio é a forma mais simples de fazer isso. Quando você não reage impulsivamente, você mostra que não é escravo das suas emoções. Quando você escuta mais do que fala, você coleta informações valiosas, enquanto os outros se E quando você usa pausas estratégicas, você controla o ritmo da conversa, colocando os outros na defensiva. É como um jogo de xadrez. Cada silêncio é uma jogada que desestabiliza o adversário. Pense em uma situação real. João, um gerente de 35 anos, estava em uma negociação com um cliente difícil. O cliente fazia demandas exageradas, falando alto e interrompendo. Em vez de argumentar, João ficou em silêncio por alguns segundos, mantendo contato visual. O cliente, desconfortável, começou a explicar suas demandas, revelando fraquezas que João usou para fechar o acordo a seu favor. Esse é o poder do silêncio. Ele força os outros a se exporem enquanto você permanece intocável. Maquiavel diria que João foi como uma raposa, astuto e calculista, usando o silêncio para manipular a dinâmica sem disparar um único tiro. Mas por que o silêncio é tão subestimado? Porque vivemos em uma cultura que valoriza o barulho. Somos bombardeados por redes sociais, debates acalorados e a pressão de sempre ter algo a dizer. Falar muito virou sinônimo de inteligência, mas Maquiavel nos ensina o oposto. A verdadeira inteligência está em saber quando calar. O silêncio não é vazio,
É cheio de intenção. Ele comunica força, autocontrole e profundidade. E quando usado corretamente, ele faz os outros te respeitarem e até te temerem. Aqui vai uma curiosidade. Maquiavel escreveu: o príncipe, após ser exilado e perder todo o seu poder político, ele aprendeu na prática que a influência não depende de cargos ou riquezas, mas de como você se posiciona. O silêncio foi uma das armas que ele observou nos grandes líderes da época, como César Borgia, que usava pausas dramáticas para intimidar aliados e inimigos. Esse princípio sobreviveu séculos e ainda é usado por políticos e negociadores que sabem que uma palavra a menos vale mais que 1000 a mais. Antes de passarmos para os erros que destroem sua influência, quero que você reflita: quando foi a última vez que você usou o silêncio a seu favor? Talvez em uma discussão, uma reunião, ou até com um amigo. Anote isso, porque vamos construir sobre essa ideia. E se já está sentindo o poder dessa estratégia, deixe um like para apoiar o canal e comente o que te impede de usar o silêncio mais vezes. Vamos continuar. Agora que você entende por que o silêncio é uma arma tão poderosa, é hora de olhar para o outro lado da moeda, os erros que sabotam sua influência e te fazem perder o respeito dos outros. Mesmo as pessoas mais inteligentes caem em armadilhas que as fazem parecer fracas, inseguras ou até irrelevantes. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, nos alerta que o poder depende de como você é percebido, e qualquer deslize pode custar caro. Falar demais, reagir impulsivamente ou tentar agradar a todos são hábitos que entregam seu jogo antes mesmo de você começar. Neste capítulo, vamos explorar os 3 erros mais comuns que destroem sua influência e como evitá-los para se posicionar como um verdadeiro maquiavélico. Prepare-se para reflexões que vão te fazer repensar como você é no dia a dia. O primeiro erro é falar demais. Vivemos em um mundo onde o barulho é confundido com competência. Você já esteve em uma reunião onde alguém não parava de falar, tentando provar que sabia tudo? Provavelmente, essa pessoa não te impressionou. Na verdade, pode até ter te irritado. Estudos de psicologia comportamental mostram que pessoas que falam excessivamente são percebidas como 25% menos confiáveis. Por quê? Porque falar demais revela insegurança. Você sente que precisa preencher o silêncio, justificar suas ideias ou conquistar a aprovação. Mas Maquiavel nos ensina que o verdadeiro poder está na economia das palavras. Ele dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Quando você fala sem parar, você dá aos outros todas as peças do quebra-cabeça, deixando pouco para a imaginação, e pior, entregando suas fraquezas. Pense em Ana, uma gerente de 30 anos que queria ser vista como líder em sua equipe. Durante reuniões, ela falava sem parar, explicando cada detalhe de suas ideias, mesmo quando não era necessário. O resultado? Seus colegas começaram a ignorá-la, achando que ela estava tentando se provar. Quando Ana aprendeu a falar menos e usar pausas estratégicas, suas ideias começaram a ser mais valorizadas. O silêncio dela passou a comunicar confiança, e sua presença ganhou peso. Dica prática: na próxima vez que você estiver em uma conversa, conte até 3 antes de responder. Essa pausa te dá tempo para pensar e sinaliza que você não está desesperado para se explicar. Maquiavel aprovaria essa tática, porque ela cria a percepção de controle. O segundo erro é reagir impulsivamente. Quantas vezes você disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? Uma crítica no trabalho, uma discussão com um amigo, ou até um comentário sarcástico que saiu errado. Essas reações instantâneas são veneno para sua influência. Maquiavel nos alerta que um líder deve ser como um leão e uma raposa, forte, mas reagir impulsivamente é ser só o leão, mostrando força bruta sem estratégia. Estudos da Journal of Social Psychology
mostram que pessoas que respondem com calma em situações de conflito são vistas como 40% mais confiáveis e respeitadas. O impulso de reagir vem do desejo de se defender ou provar que está certo, mas isso só te faz parecer fraco e emocionalmente instável. Considere o caso de Lucas, um empreendedor de 28 anos, que perdeu uma grande oportunidade de negócio por reagir mal a uma crítica. Durante uma negociação, o cliente questionou sua estratégia, e Lucas, sentindo-se atacado, respondeu com sarcasmo. O cliente se afastou e Lucas percebeu tarde demais que sua reação impulsiva custou a confiança do parceiro. Quando ele começou a praticar o silêncio em momentos de tensão, deixando as críticas esperarem antes de responder, suas negociações se tornaram mais bem-sucedidas. Dica prática: quando sentir vontade de reagir, respire fundo e pergunte a si mesmo: como Maquiavel lidaria com isso? Deixe o silêncio absorver a emoção antes de falar. Isso te coloca no comando da situação. O terceiro erro é tentar agradar a todos. Parece inofensivo, certo? Você quer ser querido, aceito, respeitado. Mas Maquiavel é categórico: quem tenta ser amado por todos acaba sendo desprezado por muitos. Tentar agradar faz você parecer desesperado por aprovação, e as pessoas percebem isso como fraqueza. Um estudo da University of California revelou que líderes que priorizam ser legais, em vez de firmes, têm 50% menos probabilidade de serem promovidos. O desejo de agradar te leva a falar demais, concordar com tudo e evitar conflitos, exatamente o oposto do que um maquiavélico faria. O verdadeiro poder está em ser respeitado, mesmo que isso signifique desagradar a alguns. Por exemplo, Clara, uma profissional de 32 anos, sempre tentava manter a harmonia em sua equipe, evitando confrontos e concordando com ideias que não apoiava. O resultado: seus colegas pararam de levá-la a sério e ela perdeu influência nas decisões. Quando Clara começou a usar o silêncio para se posicionar, como não responder imediatamente a propostas com as quais discordava, ela passou a ser vista como alguém com opiniões firmes. Dica prática: pratique dizer "vou pensar sobre isso", em vez de concordar automaticamente. Esse pequeno silêncio mostra que você valoriza sua posição e não está ali para agradar. Maquiavel chamaria isso de manter a máscara da autoridade. Esses erros: falar demais, reagir impulsivamente e tentar agradar, são armadilhas que todos nós enfrentamos. Eu mesmo já caí nelas. Quem nunca falou algo que não deveria numa discussão acalorada, ou tentou ser o bonzinho para evitar conflito? A boa notícia é que reconhecer esses erros é o primeiro passo para superá-los. Maquiavel nos ensina que o poder não é sobre ser perfeito, mas sobre controlar como os outros te percebem. E o silêncio é a ferramenta que te ajuda a corrigir esses deslizes, porque ele te dá tempo para pensar, espaço para observar e a chance de se posicionar com força. Mas como transformar esses erros em oportunidade? É isso que vamos explorar no próximo capítulo, onde vou te ensinar 5 estratégias maquiavélicas para usar o silêncio como uma arma de influência. Antes disso, quero que você reflita qual desses erros você comete com mais frequência. Falar demais, reagir por impulso, ou tentar agradar. Anote isso porque vamos trabalhar nisso. E se este vídeo está te fazendo repensar como você se comunica, deixe um like para apoiar o canal e comente qual é o maior erro que já te custou respeito. Sua história pode inspirar outros. Vamos continuar. Você já sabe por que o silêncio é uma arma poderosa e quais erros destroem sua influência. Agora é hora de colocar o jogo em prática. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, nos ensina que o poder não é conquistado por acaso, é construído com estratégia, astúcia e controle. E o silêncio é a ferramenta mais afiada no arsenal de um verdadeiro maquiavélico. Neste capítulo vou te ensinar 5 estratégias práticas
para usar o silêncio e dominar qualquer ambiente, seja no trabalho, em negociações ou na vida pessoal. Essas técnicas, inspiradas na filosofia de Maquiavel, vão te transformar em alguém que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Pegue um caderno porque essas dicas são para aplicar hoje mesmo. Vamos começar. Estratégia 1. A pausa estratégica para controlar o ritmo. A primeira técnica é a pausa estratégica. Quando você está em uma conversa, uma reunião ou uma discussão, uma pausa bem colocada pode mudar tudo. O silêncio cria tensão, faz os outros esperarem por você e te coloca no comando do ritmo. Maquiavel dizia: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Uma pausa faz os outros se perguntarem o que você está pensando, e essa incerteza os deixa vulneráveis. Estudos de psicologia mostram que pausas de apenas 3 a 5 segundos aumentam a percepção de autoridade em 35%. Exemplo prático: imagine que você está em uma negociação salarial. O chefe faz uma oferta, e em vez de responder imediatamente, você faz uma pausa, mantém contato visual e deixa o silêncio pairar. Essa pausa faz o chefe sentir que você está avaliando a oferta com cuidado, e ele pode até aumentar o valor sem você dizer uma palavra. Foi o que fez Sofia, uma analista de 29 anos. Durante uma entrevista de emprego, quando perguntada sobre suas expectativas salariais, ela pausou por 5 segundos antes de responder. O entrevistador, desconfortável, ofereceu um salário 20% maior do que planejava. Dica: na próxima conversa importante, espere 3 segundos antes de responder. Use esse tempo para organizar seus pensamentos e projetar confiança. Maquiavel chamaria isso de controlar o pau. Estratégia 2. A escuta ativa para coletar poder. A segunda estratégia é ouvir mais do que falar. Maquiavel aconselhava os príncipes a serem raposas, sempre observando e coletando informações. Quando você escuta ativamente, prestando atenção, fazendo contato visual e evitando interromper, você não só ganha respeito, mas também descobre as fraquezas, desejos e intenções dos outros. Um estudo da Journal of Applied Psychology revelou que pessoas que praticam escuta ativa são vistas como 40% mais confiáveis e influentes. O silêncio da escuta te dá poder, porque enquanto os outros falam, você aprende como manipular. Exemplo prático: Pedro, um vendedor de 34 anos, costumava interromper os clientes para vender seu produto. Quando começou a ouvir mais, deixando os clientes falarem sem pressa, ele percebeu que eles revelavam suas reais necessidades. Usando essas informações, Pedro fechou 30% mais vendas. Dica: em sua próxima conversa, pratique a regra do 80-20. Escute por 80% do tempo e fale por doar. Faça perguntas abertas, como o que te preocupa nisso, e deixe o silêncio encorajar respostas mais profundas. Esse é o tipo de astúcia que Maquiavel admiraria. Estratégia 3. O silêncio intimidador para desarmar oponentes. A terceira técnica é usar o silêncio como uma arma de intimidação. Quando alguém te provoca, critica ou tenta te colocar contra a parede, o instinto é reagir. Mas Maquiavel nos ensina que a verdadeira força está em não ceder à provocação. Um silêncio longo e firme, acompanhado de uma expressão neutra, pode desestabilizar qualquer oponente. Estudos de comunicação não verbal mostram que o silêncio prolongado aumenta o desconforto do interlocutor em 50%, forçando-os a recuar ou se explicar. Exemplo prático: Clara, uma gerente de 31 anos, enfrentava um colega que constantemente a interrompia em reuniões. Em vez de discutir, ela começou a responder com silêncio, olhando-o diretamente nos olhos. Após alguns segundos, o colega
desconfortável, parava de falar, e Clara retomava a palavra com calma. Isso não só acabou com as interrupções, mas também fez dela uma figura de respeito na equipe. Dica: quando alguém te provocar, não responda imediatamente. Mantenha o silêncio por 5 a 7 segundos, com uma postura confiante. Esse vazio força o outro a repensar suas ações, enquanto você permanece intocável. Estratégia 4: a linguagem corporal silenciosa, para projetar autoridade. A quarta estratégia é usar sua linguagem corporal para amplificar o silêncio. Maquiavel sabia que o poder é uma performance, e seu corpo fala mais alto que suas palavras. Uma postura ereta, contato visual firme e gestos mínimos transmitem autoridade, sem esforço. Um estudo da University of British Columbia mostrou que pessoas com linguagem corporal confiante são percebidas como 45% mais poderosas, mesmo quando falam pouco. O silêncio combinado com a postura certa é como uma armadura invisível. Exemplo prático: Rafael, um jovem advogado de 27 anos, sentia que não era levado a sério em audiência. Ele começou a praticar o silêncio corporal, sentava-se com os ombros retos, mantinha as mãos relaxadas e olhava diretamente para o juiz antes de falar. Esse comportamento mudou a percepção dos outros, que passaram a respeitá-lo como um profissional experiente. Dica: antes de entrar em um ambiente importante, pratique a postura de poder. Ombros para trás, queixo levemente erguido, respiração calma. Combine isso com pausas silenciosas, para maximizar seu impacto. Estratégia 5: o silêncio calculado para fechar. A quinta e última estratégia é usar o silêncio para selar vitórias. Em negociações, vendas ou conflitos, o silêncio pode ser o golpe final que garante sua vantagem. Quando você faz uma proposta ou estabelece um limite, ficar em silêncio, depois força a outra parte a responder, e muitas vezes a ceder. Maquiavel dizia: aquele que deseja menos parece mais forte. O silêncio após uma oferta mostra que você não está desesperado. O que pressiona o outro é aceitar seus termos. Estudos de negociação mostram que o silêncio após uma proposta aumenta em 30% a chance de concessões. Exemplo prático: Mariana, uma empreendedora de 36 anos, estava negociando com um fornecedor. Após apresentar sua oferta, ela ficou em silêncio, resistindo à vontade de justificar. O fornecedor, sentindo a pressão, aceitou um desconto que não planejava oferecer. Dica: na próxima vez que fizer uma proposta, diga o que quer e pare. Não explique, não negocie, apenas espere-a. O silêncio vai trabalhar por você, obrigando o outro a preencher o vazio. Erros a evitar: essas estratégias são poderosas, mas cuidado com o exagero. Usar o silêncio de forma arrogante pode te fazer parecer distante ou manipulador. Equilibre com empatia. Um sorriso sutil ou um aceno de cabeça mostra que você está presente, não indiferente. Outro erro é usar o silêncio sem propósito. Ele precisa ser intencional, não apenas timidez disfarçada. Por fim, evite o silêncio em momentos que exigem clareza, como quando alguém precisa de sua liderança explícita. Maquiavel nos ensina que o poder é equilíbrio, não extremo. Antes de passarmos para como evitar armadilhas ao usar o silêncio, quero que você escolha uma dessas estratégias para testar hoje. Qual parece mais natural? A pausa estratégica ou a escuta ativa? Talvez. Comente abaixo e me conte qual técnica você vai experimentar primeiro. E se este vídeo está te inspirando a repensar sua influência, deixe um like para apoiar o canal e compartilhe com alguém que precisa dominar o jogo do poder. Vamos continuar. Você agora conhece o poder do silêncio e as 5 estratégias maquiavélicas
para usá-lo como uma arma de influência. Mas como qualquer ferramenta afiada, o silêncio pode se voltar contra você se não for usado com cuidado. Nicolau Maquiavel em O Príncipe nos ensina que o poder exige equilíbrio, ser astuto sem ser cruel, ser temido sem ser odiado. Usar o silêncio de forma errada pode te fazer parecer arrogante, distante ou até manipulador, destruindo a confiança que você trabalhou para construir. Neste capítulo vamos explorar as armadilhas mais comuns ao usar o silêncio e como evitá-las para garantir que sua influência seja sólida e duradoura. Além disso, vamos mostrar como equilibrar a autoridade com empatia para que você domine sem alienar os outros. Vamos mergulhar nessas lições e refinar sua estratégia maquiavélica. A primeira armadilha é usar o silêncio de forma arrogante. O silêncio é poderoso porque cria mistério e autoridade, mas se você exagerar, pode parecer que está menosprezando os outros. Imagine um líder que fica calado em uma reunião, com uma expressão de superioridade, sem nunca contribuir. Em vez de respeito, ele desperta ressentimento. Maquiavel alertava: um príncipe deve evitar ser desprezado e odiado. O silêncio arrogante faz os outros se sentirem ignorados. Isso pode virar um veneno para sua influência. Um estudo da Journal of Organizational Behavior mostrou que líderes percebidos como arrogantes têm 60% menos probabilidade de inspirar lealdade em suas equipes. O silêncio deve ser uma ferramenta de controle, não uma demonstração de ego. Exemplo prático: Lucas, um gerente de 33 anos, tentou usar o silêncio para parecer mais autoritário. Durante uma reunião, ele ficou calado por longos períodos, com um olhar frio, achando que isso o faria respeitado. Em vez disso, seus colegas o acharam distante e começaram a excluí-lo de decisões importantes. Quando Lucas aprendeu a combinar o silêncio com sinais como acenos de cabeça ou um sorriso sutil, ele recuperou o respeito da equipe. Dica prática ao usar o silêncio: mantenha uma linguagem corporal acolhedora. Incline levemente a cabeça enquanto escuta, ou faça contato visual com suavidade. Isso mostra que você está presente, não superior. Maquiavel chamaria isso de ser temido, mas não odiado. A segunda armadilha é usar o silêncio sem propósito. O silêncio maquiavélico é intencional. Ele serve para controlar, observar ou pressionar. Mas se você fica calado apenas por timidez, ou porque não sabe o que dizer, isso pode ser confundido com fraqueza. Maquiavel dizia: os homens julgam mais pela aparência do que pela realidade. Um silêncio vazio sem estratégia faz você parecer inseguro ou desinteressado. Estudos de comunicação mostram que silêncios não intencionais reduzem a percepção de competência, porque as pessoas assumem que você está perdido na conversa. Exemplo prático: Ana, uma consultora de 28 anos, ficava calada em reuniões porque tinha medo de dizer algo errado. Ela achava que isso a fazia parecer pensativa, mas seus colegas a viam como desengajada. Quando Ana começou a usar o silêncio com propósito, como pausar antes de responder para organizar suas ideias, ela passou a ser vista como uma profissional reflexiva. Dica prática antes de usar o silêncio: defina sua intenção. Pergunte: estou calado para ouvir, para pressionar, ou para refletir? Se o silêncio não tiver um objetivo claro, é melhor falar com confiança, mesmo que seja algo simples. Isso mantém a percepção de controle que Maquiavel valorizava. A terceira armadilha é ignorar o contexto. O silêncio é poderoso, mas nem sempre é apropriado. Em situações que exigem liderança clara, como uma crise ou um momento em que sua equipe precisa de direção, ficar calado pode ser interpretado como indecisão ou falta de coragem. Maquiavel nos ensina que um líder deve ser como um leão e uma raposa.
astuto, mas também capaz de agir com firmeza, quando necessário. Exemplo prático: Lucas, um estudante de 20 anos, queria melhorar sua presença em apresentações. Ele começou praticando o silêncio, em conversas com amigos, pausando antes de responder, e mantendo contato visual. Essa prática o ajudou a se sentir confortável com o silêncio. E quando chegou a hora de apresentar um projeto na universidade, ele usou pausas estratégicas para capturar a atenção de todo. Dica prática em sua próxima conversa casual: experimente pausar por 3 segundos antes de responder a uma pergunta. Note como isso muda a dinâmica e te faz sentir mais no controle. Essa prática é puro Maquiavel, pequena, mas astuta. Estratégia 3. Use o silêncio para reforçar sua marca pessoal. A terceira estratégia é fazer do silêncio parte da sua identidade. Maquiavel ensinava que um líder deve cultivar uma imagem que inspire respeito. E o silêncio pode ser sua marca registrada. Quando as pessoas sabem que você fala pouco, mas com peso, elas começam a te tratar como uma autoridade. Um estudo da MIT Sloan School of Management mostrou que pessoas que falam seletivamente são percebidas como 50% mais influentes em grupo. O silêncio consistente cria uma reputação de alguém que pensa antes de agir, exatamente como Maquiavel recomendava. Exemplo prático: Clara, uma gerente de 35 anos, decidiu construir uma marca de silêncio no trabalho. Ela parou de participar de fofocas no escritório e usava pausas estratégicas em reuniões, falando apenas quando tinha algo impactante a dizer. Com o tempo, os seus colegas começaram a dizer: quando Clara fala é porque vale a pena ouvir. Essa reputação a levou a ser promovida. Dica prática: escolha uma situação recorrente, como reuniões ou conversas de grupo, e comprometa-se a falar 50%, usando o silêncio para destacar suas contribuições. Isso cria uma imagem maquiavélica de poder e mistério. Estratégia 4. Cerque-se de modelos de silêncio poderoso. A quarta estratégia é aprender com pessoas que dominam o silêncio. Maquiavel observava líderes como César Borda para entender o poder, e você pode fazer o mesmo. Identifique pessoas em sua vida, ou figuras públicas que usam o silêncio com maestria, talvez um chefe que comanda com poucas palavras ou um palestrante que usa pausas dramáticas. Estude como eles equilibram o silêncio e fala, e modele esses comportamentos. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que aprender com modelos de comportamento aumenta a eficácia de novas habilidades em 60%. Exemplo prático: Rafael, um vendedor de 30 anos, admirava um colega que fechava grandes negócios com poucas palavras. Ele começou a observar como esse colega usava pausas e escuta ativa para conquistar clientes. Ao imitar essas técnicas, Rafael aumentou suas vendas. Sem denta. Dica prática: identifique uma pessoa que você admira pela presença. Silêncio. Assista vídeos ou interaja com ela, anotando como ela usa o silêncio. Pratique uma técnica específica que você observou, como uma pausa dramática ou um olhar confiante. Armadilhas a evitar no longo prazo. Viver como um mestre do silêncio tem desafios. Primeiro, evite se tornar previsível. Se o silêncio for sua única tática, as pessoas podem se acostumar e perder o impacto. Varie com momentos de fala assertiva, como Maquiavel recomendava, ao equilibrar força e astúcia. Segundo, não lute o silêncio. Use-o para construir conexões, não barreiras. Por fim, evite a tentação de usar o silêncio apenas para manipular. Maquiavel sabia que o poder duradouro vem da confiança, não apenas do medo. Um estudo da Joss Salsa Psychology
mostrou que líderes que combinam autoridade com autenticidade mantêm 80% mais influência a longo prazo. O poder de uma vida maquiavélica, quando você faz do silêncio um hábito, algo transformador acontece. Você se torna uma presença que não pode ser. Você comanda respeito sem esforço, toma decisões com clareza e vive com uma confiança que inspira os outros. Maquiavel dizia: a fortuna favorece os audazes. O silêncio é sua audácia, uma escolha que te diferencia em um mundo cheio de barulho. Imagine a vida que você pode construir. Negociações vencidas com uma pausa, conflitos resolvidos com um olhar, e uma reputação que faz as pessoas te procurarem. Esse é o poder de viver como um mestre Maquiavelli. Quero te deixar com uma última reflexão. Imagine como seria sua vida se você dominasse o silêncio em todas as áreas. Como seria se sentir no controle de qualquer situação.